Vamos trabalhar agora com um tópico importante, que é a aplicação em problemas de máximos e mínimos, usando então a nossa ferramenta derivada. Novamente eu volto a reforçar sobre a inclinação da reta, máximo e mínimo. O que eu quero dizer com isso? Isso é o mínimo, né? Se você acompanhar a curva no gráfico, seria um ponto de mínimo nessa parábola. Acompanhando a curva, esse seria um ponto de máximo local. Mínimo absoluto, por quê? Porque é menor que esse ainda, sabe? Nesse caso, máximo local. E assim a gente vai usando desses conceitos, o qual a gente tem nesse caso, considerando essa reta como sendo a tangente, toca aquele ponto, ela é horizontal, então não tem inclinação, a variação é zero. Nesse exemplo, a gente, como sugestão, a gente faz essa figura, né? A gente quer construir uma área para piquenique, para motorista, e ela deve ser retangular, tendo como área, então, 5.000 metros quadrados. Vamos cercar os três lados. Queremos saber qual a quantidade mínima de cerca. Vamos minimizar o problema para usar o menor possível de cerca, sendo que seria minimizar os gastos, serve para realizar o trabalho. Portanto, então, vamos estudar esse problema. A gente vai usar do perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados, então x mais x, 2x, e y. Então a gente quer minimizar o perímetro. A área do retângulo seria x vezes y, que está aqui. X vezes y é igual a 5.000. No caso, seria nossa área total. E se a gente, nesse caso, isolamos a variável y, teríamos 5.000 dividido por x. Agora, substituindo 2x mais, como y vale 5.000 sobre x, fazendo o MMC, que é o mínimo, nós teríamos então essa equação para o perímetro. Fazendo a derivada do produto, que é dada por essa equação aqui, a gente teria então 2x ao quadrado menos 5x igual a zero. Então, nesse caso, x seria 50 metros e y 100 metros. A área menor, né? Digamos assim, quantidade menor de cerca, como ideal, seria então 50 por 100. Fazendo 50 por 100, a gente tem nossos 5.000 metros. Nesse caso, a gente quer fazer um cercado de um campo. A gente tem 320 metros de cerca disponíveis. Qual o máximo de área a gente pode cercar com esses 320 metros? Para saber isso, a gente vai fazer o perímetro, então, campo retangular, né? Perímetro. Então, desse campo. Agora, a gente então tem uma equação, né? Que seria dada pelo perímetro. O perímetro seria 2x mais 2y igual a 320, que é a soma de todos os lados. E a gente teria aqui como a área, então, x vezes y, que eu chamei de função p de xy. Quando a gente isola o valor de y, a gente então tem a nossa equação para y. Seria o nosso lado 1, menos x mais 160. A gente substituindo a nossa função p, que representa nesse caso a área, x vezes y, a gente tem uma função quadrática. A gente vai fazer a derivada igual a zero e a gente teria então 80 metros. Se a gente tivesse 80 metros de cada lado, a gente poderia então ter nosso cercado máximo com cada lado de 80 metros.
Quero determinar as dimensões máximas de um retângulo, cujo perímetro é igual a 20. Então a gente sabe que o retângulo tem 4 lados. Então x mais x, 2x. X mais y, 2y, igual a 20. E a área, então, dada por x vezes y. Anteriormente, eu usei P, né? Pode ter confundido um pouco. Nesse caso aqui, pode ter confundido um pouco. Aqui eu poderia ter usado, então, a função A, né? Para determinar a área. E aí ter nomeado isso como perímetro. Mas, como eu havia explicado, então, eu resolvi mudar a função nesse caso. Voltando aqui, nosso exemplo 3, então eu quero o valor máximo, né, das dimensões para se ter essa área. Eu quero maximizar a área. Né? Então é a mesma ideia de antes. Né? A gente já vem trabalhando com isso, eu não vou devolver o passo a passo, mas você tem os dados aqui, o perímetro, aí eu tenho uma função, né? Que aqui eu também ainda continuei como P, né? Eu usei x vezes o y aqui e tal, fiz o P', e aí encontrei meu y, meu x. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho. Digamos que a gente tem uma folha retangular de metal de 30 centímetros de largura. Então devemos fazer uma calha, dobrando as bordas perpendiculares da folha. Quantos centímetros devem ser dobrados de cada lado, de modo que a calha tenha capacidade máxima? Então, vocês podem notar aqui, ó, todo o comprimento dela, né, esse lado teria 30. O que eu fiz? Como eu dobrei, então aqui tem o x e aqui tem o x, eu coloquei 30 menos x. E esse seria o exemplo, então, da nossa calha. Como solução, a área, então, seria o quê? É representado por um retângulo, x vezes y. Nesse caso, o meu y é 30 menos 2x. Então, eu tenho uma área, 2x ao quadrado mais 30x. Nesse caso, fazendo a variação zero, teria 4x mais 30, então x assumiria 7,5. Então, 7,5 de cada lado. 7,5 aqui, 7,5, e aqui eu teria 15 centímetros. Bom, seguindo nessa mesmo raciocínio de aplicação, deve-se construir então uma caixa de base retangular com uma folha de cartolina de 40 centímetros, de largura 52. Então já tem aqui, já vou mostrando para vocês aqui, 52 e, nesse caso, 40. Retirando-se o quadrado de cada canto da cartolina e dobrando perpendicularmente os lados resultantes. Determina o tamanho do lado do quadrado, que permite construir uma caixa de volume máximo. Então agora a gente está mudando o problema vai ao volume. Isso se identifica com um paralelepípedo, a gente precisa usar do volume desse sólido. Então vou desprezar a espessura da cartolina e vou usar então 2 casas decimais. Então o que acontece? Quando eu dobro aqui, eu teria 40 menos 2x, esse x e esse x. Quando eu dobro esse lado, então eu teria 52 menos 2x em cada uma das extremidades da caixa. E assim eu teria uma caixa, como está mostrado nessa figura ao lado. Então os lados, A 40 menos 2, o B 50 menos 2x, e a altura x. O volume, então, disparado é dado pelo A vezes B vezes a altura. Então, chegando na equação do volume, eu quero maximizar essa equação. Então, o volume eu teria 4x ao cubo menos 184x ao quadrado mais 2080x. Fazendo a variação, seria o ponto de máximo. Então, eu igualaria a zero e teria essa função de segundo grau, a qual encontraria as raízes. Nesse caso, então, teremos duas respostas que maximizem o volume. Usar a resposta correta é 7,43. Por quê? Se eu multiplicar por menos 2 ou 23,19, vai dar um A negativo. Não existe dimensões em metros ou qualquer que seja a unidade de medida negativa. Então, x, nesse caso, seria 7,43. A outra, como eu já falei, não existe então na realidade.
Bom, pessoal, então a gente encerra as nossas aplicações. Essa seria mais uma videoaula, a qual eu trago diferentes aplicações. Espero ter abrido horizontes aí para vocês pensarem e desenvolver a aplicação de vocês como a tarefa seguinte.